Fala galera do Instituto Genara Viana, meu nome é Leandro, professor de inglês do 9º ano do ensino médio. A gente vai dar agora início ao nosso segmento das aulas online, devido a essa pandemia do coronavírus, então é um procedimento novo, mas eu tenho certeza que vocês vão tirar esse procedimento aí de letra. É basicamente o que eu vou fazer. Eu optei por esse sistema aqui, que ele divide a tela, fica uma parte eu explicando para vocês, e aí a gente vai seguir o livro didático de vocês. Vocês façam as atividades no livro, eu vou fazer a correção nesse primeiro momento, depois eu vou entrar conteúdo novo, vai entrar explicação, tudo seguido em uma ordem. A gente vai dar prosseguimento onde a gente parou, e aí a gente vai continuar o andamento do livro de vocês, ok? Vai ser disponibilizado para vocês um canal para a gente poder tirar dúvidas, poder fazer comentários, tudo aquilo que você não entendeu, pergunte. É aquilo que eu sempre falei na aula para vocês. Tá com dúvida? Pergunta. Agora vocês estão em casa, mas as dúvidas ainda vão surgir. Tem gente que tem mais facilidade com o inglês, outros não, mas isso é normal, perfeitamente sem problemas. Bom, vai ser então, repetindo, vai ser disponibilizado no canal para vocês. Dúvidas, entre em contato, certo? Não leve as dúvidas, procurem fazer a resolução no próprio livro de vocês, tá? Para a gente poder dar seguimento nisso aí, tá bom? A segunda vantagem desse sistema de gravação é que diminui o tamanho da minha cara feia, então você já não vai tomar aquele susto quando olhar para minha cara, que depois vai achar que é vírus no computador e vai correr para desligar o computador. Então, eu acho que esse sistema facilita para a gente poder compreender, tá certo? Se você quiser seguir também pelo livro online, não tem problema nenhum. Na medida do possível, eu também vou usar o nosso material didático que está na internet, mas aí a gente vai estudar direitinho a princípio como que vai ser isso. A gente já está ainda no processo de adaptação e aos poucos nós vamos rever ver toda essa metodologia nova aí que para a gente ainda está engateando, mas a gente está dando prosseguimento aí, tá ok? Então eu tinha deixado para vocês atividades do livro para casa. A gente já fez a atividade número 1 do livro, que a gente viu a diferença entre being alone e be lonely. Então o que a gente já viu? A gente já viu que being alone, às vezes é um momento que a pessoa precisa estar sozinha, né? Que a pessoa está, às vezes, um momento que ela precisa pensar com ela mesma, refletir, ter esse momento necessário. E be lonely é quando a pessoa é solitária. Às vezes o ser solitário pode ser um indício de que ela tem alguns outros problemas. Não necessariamente, não é uma obrigação, mas algo que provável que necessita que a pessoa tenha uma certa atenção nisso aí. Então nós já fizemos a atividade, essas duas atividades aqui a gente já fez em sala. A gente já estudou aqui essa atividade que é sobre um livro, falando sobre como os parentes têm que lidar com os filhos adolescentes, certo? Acredito que nós fizemos também essa aqui, o que tem no quarto de um adolescente, certo? Deixa eu dar uma aproximada aqui. Então, a gente já fez essas atividades em sala, e aí ficou para casa essa atividade Audio Files, que é um momento muito importante que a gente tem para praticar. No inglês, como você está aprendendo, não só no inglês, mas no espanhol, no português, qualquer língua que você queira aprender, é necessário que a gente pratique. Uma maneira muito boa da gente praticar é ouvindo. Então essas partes não deixam de fazer, porque essas partes são muito importantes no aprendizado. Você ouvindo, é uma forma de você praticar, é uma forma de você compreender melhor aquilo que está falando, tá certo? Então a gente vai resolver agora essas atividades aqui, vou fazer essa correção com vocês, vocês façam a resolução dela aí no livro e vamos ver aí qual foi a quantidade de acessos de vocês. Bom, então vamos lá, Audio Files. Então, questão número 1. Look at the picture of Emily. Where is she? What you think she is doing? Então, antes da gente pensar aqui, aquilo que eu falei para vocês. Ah, mas eu não entendi tudo que ele escreveu ali. Não tem problema. Vai analisando o que o cara quer. Qual a informação que ele quer. Então, o que está te dando informação aqui nesse momento? Aqui, no caso, a figura. Olhando pela figura da menina, o que ela está fazendo? A gente vê a câmera aqui, ou seja, ela está gravando um vídeo, certo? Em que lugar ela está nesse momento? Então, ela pode estar na casa dela ou
no quarto dela. A imagem, assim, sabe que é um lugar, não é um local público, que pode ser na casa dela, pode ser de repente na sala ou no quarto dela. A impressão que a imagem dá é mais provavelmente ser dentro do quarto dela, tá certo? Então, quando ele pergunta where, se você não souber, e what do you think? O que você pensa, o que você acha que ela está fazendo? Então, nesse momento agora, ela está no quarto dela, fazendo o quê? Fazendo um vídeo. Ela está gravando um vídeo, ok? Aqui, agora, listen. O que seria o listen? Ouça, ouvir. Ouvir a primeira parte, Emily, listen to the first part of Emily video and put segments in the order. Right, 1, 5. Ok? Então, o que vocês vão fazer aqui? Write, lembra que eu expliquei para vocês? Escrever. Procura sempre aquelas palavras-chave que eu passei para vocês. Look, olhe. Listen, ouça. Write, escreva. Então procura, mesmo que você não entenda tudo aqui que ele está falando, procura também aquelas palavras que são os cognatos. Palavras que são parecidas com o português. Então, por exemplo, part, parte. Vídeo, segments, segmentos. In order, order, ordem. Certo? Então aqui você já tem mais ou menos aqui o que é para fazer. Você vai ouvir, daquilo que você ouvir, você vai colocar a ordem. Então você vai colocar qual seria a primeira parte, segunda parte, terceira, quarta e a quinta parte. Ok? Primeira coisa, uma dica aqui para vocês. Ah, mas eu vou ter que ler isso tudo, é muita coisa para ouvir e não consigo acompanhar. Ouça várias vezes. É praticar. Você não vai conseguir pegar, talvez você não consiga pegar tudo da primeira vez. Não tem problema. Bota para repetir. Listen, repeat. Ouça e repita várias vezes. Isso é fundamental para a gente poder pegar a ordem legal das coisas. Ouça e repita. Não tem problema. Uma dica para vocês. Quando a gente está se apresentando, por exemplo, o que eu fiz na hora que eu comecei o vídeo? Fiz uma saudação. Me cumprimentei vocês e aí iniciei a explicação. Então, a primeira parte. Hi, I'm Emily and welcome to my YouTube channel. Então tá aqui. Oi, eu sou Emily e bem-vinda ao meu canal do YouTube. Então ele vai começar aqui, número 1. Tá certo? E aí, dando prosseguimento, vocês vão ouvir aqui. Onde está essas partes aqui, essas lacunas, vocês vão ouvir qual é a palavra que ela está falando do texto e tentar colocar ela aí na ordem, tá certo? Aqui mais ou menos, como a gente não tem como ouvir agora, então já coloquei aqui as respostas para facilitar um pouquinho para a gente. Então vamos lá. Então tá aqui, deixa eu mudar aqui a formatação para a gente ficar um pouquinho maior para pegar melhor. Então vamos lá, Arial 12. Então vamos lá, a primeira parte está aqui. Hi, I'm Emily and welcome to my YouTube channel. Qual seria a segunda parte? This is my bedroom. Então, bedroom, lembra que a parte da casa, quarto, aquilo que eu tinha falado para vocês no começo. Então provavelmente ela estava na casa dela, mas provável ainda de ser no quarto. Por que seria no quarto? Onde ela teria mais privacidade para poder fazer os vídeos dela, ok? Aqui é o meu quarto, where I videotape all subjects and edit the videos along with Emma, my best friend. We both make this whole thing happen. Então o que ela está dizendo aqui? Este é o meu quarto, onde eu videotape seria uma expressão que ela faz a gravação de vídeo, né, sobre todos os assuntos que ela quer abordar. Subjects são os assuntos que ela quer abordar, e edita o vídeo com a Emma, que é a melhor amiga dela. No caso, nós duas, we both make the whole thing happen, fazendo toda essa coisa acontecer. Seguindo então na ordem aqui, seria a questão agora, a primeira aqui seria número 3. When you are a teenager, your bedroom is really the only place you that have to call your own. O que ela está dizendo aqui? Quando você é um adolescente, o único local que você tem para dizer que é realmente seu seria o seu quarto. Por que ela está falando isso? Voltando à questão da privacidade. O único local onde ela pode se isolar, o único local onde não vai ter ninguém bisbilhotando, ela pode se sentir mais à vontade, ela pode se sentir
segura. Seria onde ela pode não ter contestação, seria o quarto dela. Ela fala que na maioria dos casos, os adolescentes passam muito tempo no quarto, porque seria uma forma deles poderem ter privacidade. Bom, I spend 19% of my time here, wherever is dedicated choreography for dancing or writing, doing homework, wherever. I do all that I hear. I don't do outside, in my kitchen, none of that. Então o que ela está dizendo aqui, gente, é que ela passa 90% do tempo dela no quarto. Que aí já deixa um dado aí que a gente tem que observar. Ela passa 90% do tempo livre dela, ela fica no quarto dela. Onde o que ela faz? Edita as coreografias para a dança, escreve, faz o dever de casa, entre outras coisas. Ok? Ela não faz isso, por exemplo, ela não faz nada disso no lado de fora. Ela não faz essa outra parte da casa, na cozinha, em nenhuma parte. Certo? É o que ela está dizendo aqui. Passando agora para a questão a parte 4. I have a really hard time folks when I'm out my house. My mom always has people over. My brother too. So when I come to my room, it's like my zone. O que ela está dizendo aqui? Ela tem um tempo para focar nela mesma. Quando ela está na casa, a mãe está sempre recebendo as pessoas. Então, my mom always has people over. Ou seja, a mãe está sempre cercada de pessoas. Ou seja, ela é a mãe que recebe muitas pessoas na casa dela. My brother too. Ou seja, o irmão também. Então, é uma coisa que tanto a mãe quanto a irmã faz, que a mãe faz, que leva as pessoas para casa. E ela se sente mais à vontade no quarto dela, onde ela pode ficar sozinha. E a última parte aqui que ela fala, na questão 5, my favorite thing on this planet is my desk. I'm very organized. Everything has a place. I think that's part of the reason why I like editing videos so much. Então ela está falando um pouquinho assim, que ela é uma pessoa muito organizada, que a parte favorita dela é desk, que no caso pode ser escrivaninha, pode ser uma carteira, pode ser uma mesa, onde ela organiza as coisas dela, que ela é uma pessoa onde everything has a place, ou seja, tudo tem o seu lugar. Tá? Então isso demonstra também muito da personalidade dela, de ser uma pessoa bem organizada. Tá, ok? Então aqui a questão era vocês ouvirem e tentarem encaixar mais ou menos aí as respostas. Falou? Passando agora para a questão número 3. Listen the first part again, then fill the blanks with the word you hear. Aqui no caso você vai ouvir novamente quais foram essas partes aqui que estariam em branco, que vocês poderiam responder. Então a questão número 3 é aquilo que ela usou aqui. Our, only, do you think, kitchen, todas essas palavras que ela usou ali, ela colocou aqui. Bom, questão número 4. Listen to the rest of Emily's video and do the activities that follow. For a teenager, a bedroom can be. Então lembra que o verbo modal can, certo? Quando a gente está falando sobre can, a gente está falando aqui o que pode ser nesse caso. Então, a safe place, a shared dream, a forbidden place. Então, quais são as opções aqui? Shared dream. Dream, sonho. Então, no caso, um sonho compartilhado, um local proibido ou um lugar seguro. Então, no caso aqui, um espaço seguro, no caso. Então, no caso aqui, a número 4 seria a primeira opção. E na letra B, circle the correct word or expression. Para você vai ouvir e, no caso, aonde que estaria a resposta certa. Tá? Deixa eu pegar aqui novamente a questão número 4. Então, está aqui como eu falei. Então, a 4, letra A, safe space. Então, na letra B, a primeira parte aqui seria mom. Amos live with her mom at their father's. She didn't have bedroom for all. Ou seja, ela mora com a mãe. No caso, quando ela está na casa do pai, ela não tem um lugar, um quarto só para ela. Então, aqui no ano, her bedroom calms her down. Ou seja, o quarto dela acalma ela, deixa ela mais à vontade.
Aqui seria uma resposta pessoal. What's your favorite thing about your bedroom? Why? Aqui é a resposta sua. Então, favorite, te lembra o que em português? Favorito. Bedroom, quarto. Então, o que ele está perguntando aqui? Qual seria a parte favorita do seu quarto? Por quê? Né? Então, aí seria a sua resposta pessoal de cada um aí. O que você gosta mais do seu quarto, o que você não gosta. Tá certo? Passando aqui para a segunda parte, voices, my favorite place. Think about your favorite place to be your own. Answer these following questions. Pense sobre o seu lugar favorito e responda as questões. Então aqui essas respostas são pessoais. No caso, qual seria o seu local favorito? É a sua casa? É a casa do seu pai? É a casa da sua mãe? É a casa dos seus avós? What do you like to do there? Então, lembra, quando você está no Facebook, você dá um like. O que você está fazendo? Você está gostando. What you like, ou seja, o que você gosta de fazer lá. Why do you like there by yourself? O que você gosta lá de fazer sozinho, de fazer por você mesmo. Tá? Questão número 2. You are going to make a presentation about that place. Use your space below to write down. Practice. Então aqui você vai fazer uma apresentação sobre o seu local favorito. Então tenta escreva em inglês mesmo. Aqui é um local para a gente praticar. Ah, mas no meu inglês não vou conseguir escrever direito. Tenta fazer da melhor maneira que você puder. Tenta escrever da maneira que você acha que seria essa resposta. Então aqui é um local, uma produção de texto. Aí tenta fazer em inglês, mas para praticar mesmo. Perdão. Essa questão número 3. In groups, present your favorite place to your classmates. Listen to their story. Então, no caso aqui, é uma atividade que a gente teria que fazer em grupo, na sala. Infelizmente, nesse momento não vai ser possível. Que seria cada grupo ia falar um pouco sobre o seu local favorito, apresentar para os colegas de classe. Certo? E aqui, no questão número 2, aqui no log. You are going to write an opinion article about the importance to be alone. Você vai agora escrever uma opinião, um artigo de opinião sobre a importância de ficar sozinho. Baseado na sua lista do log 1, write 2 or 3 paragraphs to make your point. Remember to make clear who's the target audience. Who are you writing to? Então o que ele está falando aqui? Você vai fazer uma redação, uma pequena produção textual sobre a importância de ficar sozinho, de ter um espaço próprio. Tá? O que você tem que... Ele marca aqui 3 tópicos que você não pode deixar de escrever. Primeiro, deixe claro quem é o alvo dessa produção. Para quem você está escrevendo. Inclua argumentos pró or against. Então, argumentos pró ou contras. Do you need to have a place of your own where you can be alone sometimes? Então, você vai colocar argumentos prós e contras por que você precisa de um local só seu. Por que você precisa daquele momento ali estar sozinho. Tá? Use examples to illustrate your arguments. Use exemplos para validar os seus argumentos. You can talk about yourself or someone you know. Você pode falar sobre você mesmo ou sobre alguém que você conhece. Você pode falar sobre um primo, você pode falar sobre seu irmão, sobre, sei lá, qualquer pessoa, um amigo seu. Por exemplo, no caso aqui da menina, a gente pegando o exemplo dela, ela passa 90% do tempo livre dela dentro do quarto. Você passa esse tempo também? Você fica esse tempo todo dentro do quarto? Aí você pode falar tanto sobre você mesmo ou sobre a pessoa que você quer falar. Ok? Então vamos passar agora para a segunda parte aqui. Language Area. Aqui no caso, ele vai fazer aqui uma revisão sobre os verbos modais. No caso aqui foi aqueles verbos que a gente já trabalhou, que era may e might. Being alone in the room means they have control of themselves for that period of time. Então o que ele está dizendo aqui? Estar sozinho em seus quartos significa que eles têm controle de si mesmos naquele período de tempo.
Então, uma justificativa do porquê que os adolescentes gostam tanto de ficar sozinhos. They can retreat and regenerate. However, long periods of being shut in their bedroom may have adverse effects on teenagers. They might sink into depression and tend to have negative feelings. Então, o que ele está explicando aqui? Longos períodos trancados no quarto pode ter efeitos diversos nos adolescentes. Por que ele usou may aqui? Ele está falando tanto sobre may e might, ele está falando sobre o que? Habilidade, conselho, obrigação ou possibilidade. Então lembra que eu expliquei para vocês? Quando a gente está usando may e might, seria sempre sobre possibilidade. Então lembra que eu expliquei? May é algo mais provável de acontecer, mas é uma coisa mais difícil de acontecer. Não é que ela é impossível, é mais difícil de acontecer. Então, por isso que ele usa aqui, may have adverse effects, ou seja, a probabilidade do adolescente ficar trancado dentro de quarto, muito tempo no quarto, pode trazer, é bem provável de acontecer efeitos adversos ao adolescente. É certeza? Não, é uma possibilidade. Aqui ele está usando they might sink into depression, então eles podem cair em depressão. Aqui a probabilidade é menor. Ainda é uma probabilidade, uma possibilidade, algo que pode vir a acontecer, mas de um jeito menor. Ok? Então, quando a gente está usando as palavras, os modal verbs may e might, está expressando possibilidade. Bom, usually in a sentence, the verbs after may and might are in the. Então, geralmente, quando a gente está usando o verbo modal, a principal característica do verbo modal, lembra? Ele não tem nenhum tipo de conjugação. Ele é usado na forma básica. Ou seja, a gente vai usar gerúndio? Não. O que é o gerúndio? É a conjugação do verbo, ou ing. Não, a gente não vai usar o verbo com ing. A gente vai usar o infinitivo? Também não. Por quê? O infinitivo é aquela preposição to que a gente usa no